Olá, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, 20 de setembro de 2022. Tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim. Terça-feira, noite abençoada. Vamos seguir os nossos estudos em Lucas 22. Lucas 22, a partir do versículo 31. Ontem nós vimos um último encontro de Jesus com seus discípulos ao compartilhar a ceia com eles. E nesse momento, da ceia, Jesus pede para que seja repetido aquela ação da ceia para lembrar que o Senhor Jesus fez um sacrifício por mim e por você. Então, hoje nós vamos ver como que nada acontece na nossa vida sem a permissão e sem também o aviso de Deus. Nada acontece para que a gente possa falar assim, não, fui pego despercebido, fui pego sem saber. Aqui nós vamos ver quando Pedro, ele é avisado de um acontecimento que estava prestes a acontecer. E a partir do versículo 31 vai dizer assim, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. E disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a, porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, basta. Aleluia. Vamos entender esta passagem. Eu disse que nada acontece sem permissão e nem sem o aviso de Deus. Então, Satanás, ele queria que esmagar Simão Pedro. Ele queria acabar com os discípulos, com os apóstolos. Ele queria destruir tudo que levava o nome do Senhor Jesus. Assim como até o dia de hoje, ele quer destruir. Porém, é interessantíssimo nós entendermos que até para tocar em nós, Satanás precisa pedir permissão. Até para tocar em um fio de cabelo nosso, Satanás precisa pedir permissão. E Jesus vai dizer assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Satanás tem que pedir. Satanás tem que pedir. E Jesus vai dizer assim, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. Satanás tem que pedir a Deus se ele pode tocar em alguém. Lembram lá da história de Jó? Onde Satanás foi até Deus e pediu para tocar em Jó. E Deus vai dizer para ele assim, só não tire a vida dele. Então, tudo está no controle de Deus. E aí você pode pensar assim, então Deus dá permissão para Satanás nos tocar? Tudo está no controle de Deus e tudo tem um propósito. Ou você acha que as coisas boas
consegue ensinar alguém alguma coisa. As coisas boas traz avivamento no nosso coração e naquele momento a gente fica deslumbrado, depois a gente já nem agradece mais, mas aquilo que é ruim, aquilo que nos confronta, aquilo que traz um impacto, aquilo que nos coloca a perseverar, que nos coloca no caminho estreito, isso sim nos ensina. Então, Jesus vai dizer assim, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando converteres, confirma teus irmãos. Jesus vai dizer que Pedro, ele ainda não estava convertido. E aí eu entendo que a conversão é um processo, porque Pedro caminhou 3 anos do lado do mestre, 3 anos do lado de Jesus. E ele não estava convertido. Jesus, ele vai dizer, ele disse aos discípulos que um deles o trairia e que a calamidade aguardava o traidor. Ele vai dizer isso. Então, o mestre, ele revelou a Pedro que ele negaria ele antes que o galo cantasse. E Pedro vai dizer assim, Senhor, eu estou pronto para ir preso e até a morte contigo. E Jesus vai dizer assim, não, Pedro, você vai me negar. Não, Pedro, você não está ainda preparado, porque você não está convertido. Quantas vezes nós achamos que a conversão acontece uma única e exclusiva vez? Que tolice a nossa. Nós precisamos converter todos os dias, porque todos os dias há algo em nós para ser consertado. Quando nós levantamos a mão e aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, esse é o primeiro dia da nossa conversão. Mas a partir daí, até o Senhor nos recolher, todos os dias nós precisamos de converter. E Pedro, ele caminhou 3 anos lado a lado com Jesus e ainda não estava convertido. Ainda não estava entregue aos pés do Senhor. Ainda não entendia o processo que viria. E Jesus vai rogar para que Pedro não perdesse a fé. Porque, irmãos, quando a nossa fé desfalece, nós não temos força para prosseguir, nós não confiamos mais, nós voltamos atrás. E ele vai dizer assim, quando tu te converteres, confirma teus irmãos, ou seja, vá e fortaleça teus irmãos. E aqui fica muito nítido que Pedro sim foi escolhido para ser pedra. Pedro sim foi escolhido para que através dele fosse edificada uma igreja. E assim como foi. Mas Pedro teve que passar pelo processo do Senhor, pelo lapidar do Senhor. Irmãos, esse lapidar, ele dói. Ele dói. Pedro achava que estava pronto para ir preso e para ir até a morte, pois Pedro foi o primeiro que escondeu, foi o primeiro que correu, foi o primeiro que negou. Pedro foi um traidor, assim como Judas foi. Não importa a forma da traição, Pedro também traiu. Mas o que diferencia Pedro de Judas é que Pedro se arrependeu. Ele se arrependeu mais tarde e recebeu a incumbência de apacentar os cordeiros de Jesus. A negação, ela é um erro quase tão ruim quanto a traição. A negação de Pedro, ela é quase quanto a traição de Judas. A única coisa que diferenciou Judas de Pedro, que fez o destino dele ser totalmente diferente, porque houve arrependimento em Pedro. E em Judas não, talvez Judas sentiu um remorso que levou ele ao suicídio, mas não um arrependimento, porque quando nós arrependemos, é de dentro para fora.
E o remorso é de fora para dentro. Você viu que você fez algo que errou, sente aquela dor, aquele incômodo, mas logo passa. Mas quando arrependemos, irmãos, nós queremos a morte, mas não queremos fazer aquilo de novo. E isso que fez toda a diferença. Se Judas tivesse se arrependido, não tivesse usado as próprias mãos para tirar a própria vida, o destino dele seria outro, a história dele seria outra. Ele não seria reconhecido mundialmente como traidor. Porque nada vai apagar aquilo que Judas fez. E nada também apaga aquilo que Pedro fez. Pedro negou, Judas negou, mas o caminho da oportunidade foi dado para os dois. Não foi Jesus que colocou a corda no pescoço de Judas. Não foi. Foi o próprio Judas. Então, irmãos, a chamada dessa noite é processo. Nós precisamos de entrar dentro do processo. Nós precisamos entender o que o Senhor está nos dizendo, o que o Senhor está nos ensinando. E quando Jesus vai dizer assim, quando vos enviei, mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, faltou porventura alguma coisa? Eles disseram nada, porque a provisão venha do Senhor. E aí Jesus vai dizer assim, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a. Como também o alforje, o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Porque vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Irmãos, a fidelidade de Deus, ela se cumpriu em detalhes. Até o dia de hoje vai continuar se cumprindo. E nessa passagem, Jesus inverteu o seu antigo conselho relativo às viagens. Os discípulos, eles deveriam levar bolsa, deveriam levar dinheiro e deveriam levar espadas, pois enfrentariam ódio, perseguição e eles precisariam estar preparados. Mas quando Jesus disse basta aos discípulos, ensinou-lhes que não estava na hora de pensar em usar espadas. Seja qual for o caso, a menção de uma espada, ela aponta para o fato de que logo enfrentaremos tribulação. A espada que Jesus estava dizendo, não dela física, mas da espada da palavra do Senhor. Da espada espiritual. Então, quando ele diz basta, ele está querendo dizer assim, vocês não entenderam nada até agora. E este basta serve para mim e para você. Nós precisamos despertar. Nós precisamos entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. E, irmãos, por maior que seja o amor do nosso Deus, e eu vou encerrar o estudo desta noite aqui, Ele não prometeu mar de rosas. Não, o Senhor não prometeu nada que não viesse a ser cumprido. Ele não disse que seria fácil, não está escrito em lugar nenhum. Ele não disse que o caminho seria largo, não está escrito em lugar nenhum. Ele não disse que nós não iríamos adoecer, não iríamos ter tribulação. Ele não disse nada disso, ele disse que no mundo tereis de aflição. Mas tende bom ânimo. Assim como Jesus venceu, eu e você vamos vencer também, porque Ele foi preparar morada, mas deixou conosco o Consolador, que é o Espírito Santo, que tem nos confortado em meio a tantas tribulações, tem nos sustentado em meio a tantos ataques, a tanta calúnia, a tanta difamação, e tem nos suprido de tudo o que nós precisamos. Assim como o Senhor Jesus perguntou para os discípulos, quando vos enviei, sem bolsa, alforje ou sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? A pergunta que eu te faço essa noite, até o dia de hoje,
Faltou-vos, porventura, alguma coisa ao qual você necessitava? E eu estou dizendo de necessidade. Eu não estou dizendo daquilo que o nosso coração tem anseio, mas das necessidades para sustentar de pé até o dia de hoje. E Deus jamais vai deixar faltar algo para aqueles que têm confiado e têm tido confiança e esperança e a fé no nosso Senhor Jesus. Amém? Que a graça, a paz, a misericórdia esteja com cada um nesta noite, em nome de Jesus.